eu queria entender um negócio, tá? Muita gente coloca, e assim, esse é um principal argumento pra gente deixar a militância, em tempos de milícia falar isso é meio complicado, mas deixar a militância armada pra argumentos vagabundos que estão vindo aqui pra relativizar essa história dessas rachadinhas, né? O Ricardo trouxe a questão fática, que muita gente tenta fugir de levar em consideração, especialmente analistas da imprensa, né? Relativo, não, veja bem, já tem gente falando que rachadinha não é crime. Mas eu queria jogar aqui pra vocês um primeiro ponto, né? Existe algum dos outros investigados ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde o escândalo de rachadinha dele é ligado a uma facção criminosa? Que seja o tráfico, para não falar da milícia. Às vezes tem alguém ali próximo do tráfico no Rio de Janeiro. Existe algum outro caso onde há essa confluência? Mas existe algum caso de a rachadinha estar envolvido com um grupo criminoso que está envolvido com um crime que chocou o Brasil, que foi a morte de uma vereadora ali. Ah, tudo bem, outros tantos vereadores morreram, todo mundo só falou da Marielle, do PSOL, a Globo ficou... Beleza, a gente sabe disso aqui. Mas era uma vereadora de uma capital importante no Rio de Janeiro, uma vereadora que arrumava treta, de fato, gostemos dela ou não, com milícia, que é o caso da Marielle Franco. E ela morreu nas mãos de uma milícia que estava próxima, que tinha membros dela incrustados no gabinete do Flávio Bolsonaro. Né? Este me parece ser um caso sui generis ali, que torna o caso dele, mesmo, veja só, ignorando o fato dele ser filho do presidente, torna o caso dele especial diante dos demais. E choca ainda mais as pessoas, porque este cara ele é filho do presidente da República e eles foram eleitos com uma plataforma muito clara de combate à criminalidade. Não dá pra... Esse tipo de coisa é uma dissonância que chega na cabeça das pessoas, fica todo mundo assustado. E eu vejo hoje que o gado, de certa maneira, tá tentando trazer o argumento seguinte, é só rachadinha. PT roubou, Olavo de Carvalho falou, 6 trilhões de reais pra mandar pra China roubar órgão de 90 mil presos, tá? Isso pra mandar pra China? Sim, foi pro Partido Comunista Chinês, Partido Comunista que arranca órgão de 90 mil chineses, tá? Na maior maldade e tal, e que deixaria Stalin e Hitler chocados. Foi isso que ele falou, basicamente o Lula pegou 6 trilhões do Brasil e reergueu o movimento comunista global. Obviamente, um dos objetivos do movimento comunista global também é calar o Olavo de Carvalho, que num vídeo que ele publicou ontem, disse que ele está sendo super perseguido pelo Foro de São Paulo e pelo movimento comunista internacional. Posto isso, esse argumento eu sei que cola ali na turma mais radical, isso não vai colar exatamente na minha opinião, na opinião pública, né? Mas, entrando nesse juridiquês, tá? Agora, só para ter um pouquinho de juridiquês. Tá um zoom aí de que o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro tá falando em botar uma pedra em cima disso aí, em parar a investigação. Vocês acham possível? Acho que o Kim hoje é mais, ainda que o Ricardo seja advogado, o Kim é mais juristax. Eu não sei mais nada, eu fiz a faculdade, esqueci tudo, graças a Deus, eu odiava aquele negócio. Também não gostava, eu larguei. O que você acha, Japa? Não tem a menor chance de travar isso daí, eu não vejo a menor chance. Primeiro porque na Justiça do Rio de Janeiro a chance de avançar é gigantesca, né? Tanto da denúncia ser apresentada, já está muito claro que vai ser apresentado, como da Justiça acatar, é gigantesco. E outro ponto é que a única chance dele seria fazer as pazes com o Supremo, para o Supremo dar o habeas corpus, né? E, como eu disse, a situação não vai muito bem na tentativa dele de reconstruir as pontes ali, de ter uma DR ali com o Supremo, não está dando muito certo, não. Mandou os emissários dele ali, mas o Supremo não está muito convencido de que o Bolsonaro vai baixar o tom. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça. Acho muito difícil mesmo. Tem um detalhe a respeito da rachadinha, que é o seguinte. De fato, existe esse argumento, e eu já vi esse argumento sendo falado por muita gente, inclusive o Constantino, e o pessoal está aqui doido para a gente falar alguma coisa do Constantino, estão comentando, acho. E tem esse argumento, dizer que é o seguinte, olha, a rachadinha é corrupção, mas é uma corrupção com um baixo potencial lesivo. Os valores movimentados são valores menores, é um dinheiro que é do gabinete do próprio parlamentar, então não daria para comparar isso com um grande esquema de corrupção que compra inúmeros partidos, que desvia bilhões de estatais para irrigar o esquema de corrupção e para comprar os votos, para comprar o Congresso. Então não é a mesma coisa. O ponto é o seguinte, que esse argumento deixa de lado, é que se a rachadinha é algo pequeno, e eu também acho que, sim, se a gente fosse colocar numa escala de corrupção em que os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil são 10, a rachadinha estaria lá embaixo. Então, eu não acho que seja uma coisa muito grave. Mas o que é grave é o que veio da rachadinha. Ou seja, o tanto que o Bolsonaro traiu as expectativas que foram depositadas sobre o governo dele, o tanto que ele teve que ceder, o
tanto que ele teve que destruir COAF, destruir Lava Jato, botar PGR suspeita, fazer uma infinidade de coisas por conta justamente de algo pequeno, que é a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, isso, na realidade, não melhora a situação do Bolsonaro, isso piora, porque isso mostra que ele estava disposto a fazer esse tudo, ou seja, trair a missão histórica dele toda, que ele foi colocada lá por causa disso, para proteger o seu filho num caso de corrupção relativamente banal. Então, isso aí deveria chamar a atenção dos formadores de opinião da direita como algo terrível, e não ser um motivo para elogiar o governo, ou para dizer que, não é tão grave assim. Não, o que é grave é o desdobramento do que aconteceu. É tudo que Bolsonaro teve que ceder por conta disso. E isso sem falar ainda, obviamente, da dimensão dos milicianos, que é uma dimensão séria. A gente teve aquele miliciano, o Adriano Correia, que foi morto na Bahia, num sítio de um vereador do PSL, em condições extremamente suspeitas, depois de ter recebido uma homenagem não sei se foi do Eduardo, foi do Flávio Bolsonaro, acho que foi do Eduardo Bolsonaro, né, 2 dias ou 3 dias depois do próprio Eduardo Bolsonaro ter ido a Salvador para um evento conservador. Então, toda uma circunstância muito esquisita, muito obscura, e isso sim, isso é bem mais grave do que a rachadinha em si, mas mesmo se a gente desconsiderasse esse segundo aspecto, desprezasse completamente a questão dos milicianos, porque uma objeção possível a isso é dizer, mas são ilações, né? A gente não tem certeza quanto a isso, ainda não tem nada muito bem definido. O que está mais ou menos claro é que houve a rachadinha. Pois bem, se só tivesse isso, já seria grave o tanto que Bolsonaro teve que derrubar a sua missão histórica, que teve que destruir uma série de coisas que a gente construiu, justamente para proteger um filho que cometeu esse ato de corrupção. E, geralmente, esse raciocínio não é feito por esses formadores de opinião, porque não é do interesse deles analisar a questão na sua dimensão real, e sim é do interesse deles fazer a comparação entre rachadinha e grandes escândalos de corrupção do PT para dizer, olha, o governo não é tão ruim quanto o PT. Né? Então, assim, esse é um argumento óbvio que geralmente as pessoas não levam. Eles têm essa desculpa de que não, só avançou a investigação ali contra o Flávio, que os outros 20, não sei o quê, até quem roubou mais, não avançou nada, e isso mostra a clara perseguição política, interesse político na investigação. Mentira! Contra outros 3 ou 4, você teve pedido de prisão preventiva, né? O Flávio está solto, não foi preso em nenhum momento. Todos os outros foram presos, mas estão soltos agora, mas 3 ou 4 tiveram pedido de prisão preventiva, pedido pelo Ministério Público e acatado pela Justiça, né? Então, papinho furado. E outra coisa, mas é pequeno e atrás, e tanta gente que roubou mais e não aconteceu nada. O Severino Cavalcante, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, caiu por causa de um desvio de R$5 mil na lanchonete do Senac da Câmara. Né? Era um cara tão de baixo clero que a maior coisa de corrupção que ele conseguiu operacionalizar como presidente da Câmara foi o comando que ele tinha no lanchonete do Senac, desviar R$5 mil. Então, e caiu o presidente da Câmara dos Deputados por causa disso, né? O Flávio Bolsonaro é um senador só, entre outros 80. Então, desculpa de que um é pequeno e aí estão indo atrás dele por uma coisa pequena, coisa que não vão atrás de nenhuma outras pessoas. E o outro ponto de que, não, mas ele está sendo perseguido porque nenhum dos outros foi preso e ninguém foi atrás dos outros, etc. Todos esses pontos, todos mentirosos.